Então, gente, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Que bom que estamos de volta, né? Teremos agora nosso segundo semestre de 2020, com a gente encerrando até março. E nesse semestre eu estou com vocês com duas disciplinas, a de Sociologia e a disciplina de Psicologia. Então, nossa aula de hoje é referente à disciplina de Sociologia. A disciplina de Sociologia, gente, ela é uma disciplina de 2 horas aula por semana, e a ementa dela, que vocês estão vendo logo aqui acima, ela quer trabalhar com o intuito de que vocês compreendam um pouquinho do que é a sociologia da educação, com base nas principais correntes teóricas de análise. Então, na hora que eu fui pensar no planejamento da disciplina, eu tentei colocar um pouquinho dos principais pensadores a nível mundial e trazer um pouquinho para a sociologia da educação no Brasil, porque quando a gente passa a estudar a educação no Brasil, a gente vê que temos grandes nomes que contribuíram no estudo da sociologia no Brasil. Então, nós vamos ter essa questão de falar um pouquinho do mundo e mais no final trazer para o Brasil, até porque o campo da sociologia no Brasil, ele ganha força, se consolida de 1930 para cá, tá? Então, todas as vezes que a gente for debater essa questão da sociologia, a gente sempre vai tentar traçar análises relacionando a questão da sociologia, da educação e da sociedade, porque os três, eles não conseguem existir desvencilhados um do outro. Então, se vocês pegarem o nosso calendário letivo, que termina na última semana de março, se eu não estou enganada, nós vamos ter 3 meses de aula, que são 12 semanas letivas. Então, tentei organizar nesse primeiro momento da seguinte forma. Nessa semana, que é a semana 1, que é a aula de hoje, eu vou fazer a apresentação da disciplina para vocês, falar de introdução à sociologia, do que é a sociologia. Na semana que vem, a gente continua com a mesma pegada, e depois a gente já passa a ver um estudioso por aula. A gente começa com Comte, que a gente já viu um pouquinho dele na filosofia, no semestre passado, agora a gente aprofunda no Comte. Marx, Durkheim, Weber, Althusser, Bourdieu. Passando por esses grandes nomes da sociologia, a gente vai dar uma passada na sociologia da educação no Brasil, que é onde a gente vai ver o Darcy Ribeiro, Fernando de Azevedo, gente, estou com os nomes na cabeça, e no Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, são os signatários do Manifesto de Educação de 1930. Nós vamos entender isso mais para frente. Eu deixei essa semana 11 aí como revisão de conteúdos, porque eu acho que um desses tópicos vai dar uma atrasadinha, então deixei de brecha, tá? E a última semana, no dia 12, é a semana de prova final para quem precisar. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta sobre? Outras informações que eu acho importante da disciplina. Toda semana eu vou postar um conteúdo novo para vocês. Esse conteúdo vai ser postado toda quinta-feira, que é o dia da aula, tá? Junto com esse conteúdo novo, eu vou sempre postar um texto base, porque a sociologia não conseguia achar um livro que desse para a gente seguir como a gente vai ter na psicologia. E eu quero propor para vocês, ao longo dessa disciplina, ler o texto na sua origem, a gente não ficar lendo interpretações. Então, a gente lê Marx, a gente lê o Althusser, a gente lê o Weber, nem que sejam pequenos trechos do pensamento desses autores, que eu acho que vai ser uma experiência boa. Junto com esse lançar o conteúdo, eu vou colocar uma atividade avaliativa, e as atividades avaliativas, elas vão ter, a princípio, duração de 10 dias. Então, se eu vou abrir na quinta-feira, ela fecha daqui a 10 dias, sempre fechando às 11h59, como vocês já estão acostumados. Os encontros síncronos da disciplina, eles vão acontecer a cada 15 dias, e eles são essenciais para que vocês consigam entender o conteúdo da disciplina. Na sociologia, vocês vão reparar que tem autores que são mais fáceis de entender, autores que são mais densos, então é uma disciplina que pede uma leitura e interpretação muito forte de vocês. E a gente está sem o encontro presencial, sem estar dentro da sala de aula, conseguindo ver o que vocês estão pegando, não. Então, a participação nos encontros presenciais, os encontros síncronos, ela é muito importante.
Todo o conteúdo vai ser postado no SIGA e todo comecinho de mês, vocês possam ter reparado nas disciplinas que eu estou lecionando, a primeira aba do SIGA é escrita apresentação. Então, nessa apresentação, sempre vou colocar um conteúdo que é base, incluindo os PAPRs. O PAPR, os planos, são para cada mês, então no começo de cada mês eu boto um PAPR novo, tá? Atendimento de dúvidas, estou à disposição de vocês de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 19 horas. Se chegar dúvida, alguma coisa depois desse horário, em dias fora isso, eu respondo a vocês no próximo dia útil. Chegou mensagem, 9 horas da noite, vou responder para vocês no próximo dia, às 8 da manhã. Então, vocês precisam de mim, vocês podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, que eu estou à disposição, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até agora da disciplina de Sociologia, para vocês entenderem um pouquinho o trajeto que nós vamos fazer? Tranquilo, Thaís. Tranquilo? Beleza. Então, eu não postei para vocês o texto ainda, eu vou postar, porque ontem o Siga começou a cair de tarde, ele estava meio instável. Então, teve coisas que eu consegui fazer, coisas que eu não consegui fazer. Na aula de hoje, que nós vamos começar a falar sobre o que é a sociologia, a gente vai trabalhar com um texto, o capítulo 1 do livro do Giddens. Não é ele todo, algumas partes eu tirei, porque eu achei que não era legal a gente falar agora, já que a gente vai ter um tempo para poder se dedicar a cada um dos autores, tá? Então, na aula de hoje a gente começa a falar sobre o que é a sociologia. Então, nós somos seres humanos, seres sociais, e nós vivemos no mundo. Eu acho que isso aí é uma coisa que todo mundo acredita e concorda comigo, né? Então, nesse mundo que a gente vive, infelizmente, não é um mundo cor-de-rosa, um mundo onde tudo é lindo, perfeito e maravilhoso. O mundo que a gente vive é um mundo que tem conflitos, um mundo que tem tensões, isso a gente vê a todo momento. É um mundo que não é um mundo onde todos os sujeitos vivem as mesmas condições de vida. A gente vive num mundo que tem uma divisão social. É um mundo de mudanças algumas mudanças elas são rápidas, ao mesmo tempo a gente tem mudanças que são muito lentas, e a gente vive hoje num mundo que a gente chama de mundo globalizado. O que acontece lá na China, o que aconteceu na China no final de dezembro de 2019, está impactando na gente que mora no interior de Minas. No interior de Minas, jamais a gente poderia imaginar que um vírus que surgiu numa cidade que ninguém sabia que existia em Wuhan ia impactar na vida do mundo inteiro, na vida de todas as pessoas. Então, o mundo ele é muito complexo. E nós, enquanto seres humanos, nós temos como característica, que foi alguma coisa que a gente viu na disciplina de filosofia, a questão do questionar. E eu imagino que muitos de vocês já tenham se feito algumas perguntas como essas aqui. Como que o mundo surgiu tal qual a gente vive nele hoje? Por que o mundo é assim? Por que a minha vida hoje, em 2020, é diferente da vida da minha avó quando tinha minha idade em 1950? Você pergunta isso, a minha avó tem 90 anos, gente. Eu brinco muito com ela que quando eu paro para pensar na idade dela, eu faço as continhas na calculadora, que como que o mundo mudou durante a vida dela. Brinco com a avó, você chegou a pegar Getúlio Vargas no poder e tá aí com o Bolsonaro. Tanto de coisa que passou por regime de ditadura militar. É período que não tinha internet, não tinha televisão, se passava roupa com ferro à brasa. E o mundo hoje não é mais assim. A gente vê que a vida que minha avó teve quando ela tinha minha idade é totalmente da vida, diferente da vida que eu tenho hoje. Isso nos faz pensar como é que será que vai ser o nosso futuro. Então, se vocês em algum momento já fizeram algumas dessas perguntas para si, vocês podem se considerar o que o Giddens toma como um sociólogo aprendiz. A maioria das pessoas, gente, isso é fato. A gente tende a
nós, seres humanos, nós temos a entender o mundo, as coisas, de acordo com aquilo que nos é familiar. Quando a gente se depara com alguma situação que não é familiar, foge daquilo que é conhecido, daquilo que é confortável para a gente tem uma sensação de estranhamento. A gente não consegue ver aquilo com naturalidade. Então, nós temos que entender, a maioria de nós entende o mundo em função daquilo que a gente vive, daquilo que é familiar, em cima daquilo com o qual a gente foi educado, socializado. A sociologia, enquanto uma ciência, ela tende a ter uma visão mais ampla nesse entendimento do mundo. Ela vem para dar aquela cutucadinha na gente e fazer a gente pensar, por que a gente age do jeito que a gente age? Por que isso no Brasil é considerado bom e em outros países não é considerado bom? Porque uma coisa que é natural na nossa sociedade não é natural numa outra sociedade. Então, a primeira coisa que a sociologia ela coloca para gente é que aquilo que eu tenho como isso é normal, o normal não é tão normal assim. O normal, ele é produto de um processo muito longo. O normal, ele é totalmente afetado por fatores históricos e por processos sociais. Hoje, é muito normal em dia de. Vamos pensar numa eleição, por exemplo. Numa eleição, você está lá na sua sessão de votação, você vai encontrar na sua sessão de votação pessoas que são analfabetas, você vai encontrar mulheres, você vai encontrar idosos, você vai se deparar com pessoas com necessidades específicas. Mas será que sempre todo esse conjunto de pessoas teve o acesso ao voto? Não. O acesso universal ao voto, como a gente vê no Brasil hoje, é uma conquista muito recente. No primeiro momento, tinha o direito ao voto homens brancos, libertos e que tinham uma determinada quantidade de renda. A gente vê hoje, por exemplo, falando ainda de eleição, nós vimos várias notícias circulando de que teve cidades que elegeram a primeira mulher prefeita, a primeira mulher vereadora negra. Isso que a gente olha hoje com um olho de, isso é normal, é fruto de um processo de luta, de todo um processo histórico para que ele conseguisse se normalizar. Nós fomos uma sociedade que viveu da escravidão por muitos anos. Não estou lembrando agora a época, que é precisa 1800 lá vai bolinha, que foi a proclamação da escravidão. A gente não está lembrando a data agora, não. Então, se você pensar 200 e poucos anos atrás, jamais seria concebido você ter um negro ocupando um cargo de poder, um negro votando. Então, algo que é normal para a gente hoje, não é normal do nada, não é que sempre foi assim. Esse normal, ele é fruto de todo um processo. E o sociólogo, nesse quadro de tentar entender o normal, durante o seu processo de formação, ele é alguém que consegue, de certa forma, se libertar das circunstâncias pessoais, ou seja, de entender o mundo apenas pelo que lhe é familiar, e tenta olhar o contexto de uma forma mais ampla. Acho que essa fotinho aqui, ela é muito boa para ajudar a gente a pensar em questão de pontos de vista. Um homem vê o 9 e o outro homem vê o 6. Quem está certo? Quem está errado? Nesse caso, não tem uma pessoa que esteja certa e uma pessoa que esteja errada. Vai depender do ponto de vista de cada um. O que vai ser verdade, no caso dessa ilustração? Então, são alguns pontinhos para a gente começar a pensar. Então, fazendo o fechamento disso, a sociologia, ela é uma ciência que se dedica ao estudo do ser humano, dos grupos sociais, das sociedades e do mundo, do que é produzido e vivido pelo homem. Ela se dedica ao estudo do comportamento nosso, mas comportamento do homem enquanto um ser social. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Por mim não, Thaís. Então, outra coisa também da questão dos pontos de vista.
Quem que está na primeira imagem? Deixa eu lá no chat. Maria. Maria, Nossa Senhora, o que que faz? Nem todos vocês aqui são católicos, mas existem várias religiões no nosso país, mas nós vivemos num país que foi colonizado com uma tradição jesuítica católica muito forte. Então, a gente pode não pertencer à religião católica, mas a gente se deparar com a representação de Maria, com imagens de santo em repartições públicas, escolas com crucifixo na sala de aula. Eu me deparei muito com, eu lembro direitinho que a escola que eu estudei tinha o crucifixo na porta. Secretaria de escola com Bíblia católica é algo que é normal pra gente. Alguém sabe qual que é essa segunda imagem aqui? Iemanjá? Iemanjá. Todo mundo conhecia Iemanjá? Sim. É normal a gente passar, por exemplo, numa repartição pública, numa escola, e ver uma imagem de Iemanjá? Não. Não. Outra coisa também, de vez em quando a gente está andando na rua aqui de casa, de vez em quando aparece. Que é encruzilhada, despacho. As pessoas não olham um despacho com o olhar de, nossa, macumba, coisa ruim, não é? Sim. Com base em quê? Oi? Geralmente eles associam assim, a coisa ruim, a macumba ruim, é do mal. É algo que é normalizado na nossa sociedade, não é? Eu vejo muito isso, a escola falar que vai fazer uma missa, um culto é normal. Agora fala que uma escola vai fazer algo da área do candomblé para os alunos. Nossa, vai dar confusão nas... Os pais vão na porta da escola, os tios, Vai ser uma confusão. Por quê? Porque essa questão de a gente ser colonizado por uma metrópole que era totalmente católica, a gente ter tanto catolicismo enveredado na nossa sociedade é tomado como algo normal. Como algo natural. Catolicismo é uma coisa natural no Brasil. Agora, as outras religiões, que são tão importantes quanto, não são naturais. São olhadas, não é tido como normal. É algo que gera estranhamento. Sai da área do que é familiar para muitas pessoas. Então, o que não é familiar, o que é estranho, gera todo esse sentimento. Então, são só os pontinhos para vocês pensarem. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? Então, um conceito que é trazido pelo Giddens nesse texto que eu vou passar para vocês é o conceito de imaginação sociológica. A imaginação sociológica, ela foi proposta pelo Mills em 1970 e diz respeito a todo um caminho que o sociólogo faz para ele poder ver um objeto de uma forma diferente, vendo além do que é naturalizado para a gente. É o processo que o sociólogo faz para se afastar do que lhe é familiar, para gerar estranhamento, para tentar ver além. Nós vamos fazer agora um exercício de imaginação sociológica. O que vocês estão vendo aqui nessa figura? Café? Café. Todo mundo concorda que é café? Todo mundo só vê café? Alguém tem alguma outra colocação? Eu vejo uma Todo mundo- xícara, café em grão, café tratado em líquido. Todo Uma mundo só vê tradição. café. Quem falou tradição? Ariana. A Ariana está começando a usar a imaginação sociológica dela. Ó, mais alguém vê? Consegue? Vê além da xícara de café? Só vê o café? Vou começar a passar com vocês, então. Vamos, então, pegar o café. O café, gente, assim como a Ariana já conseguiu pegar,
ele é mais do que simples. Quando você vai fazer um exercício de imaginação sociológica, o café é muito mais do que aquela bebida. O café, ele é algo que tem um valor simbólico. Ele faz parte da vida social cotidiana das pessoas. Para muitas pessoas, é muito mais importante o ritual de tomar o café do que o seu consumo. Eu mesmo quer ver a importância do café? Vou fazer com vocês vamos testar a enquete. Agora nós temos enquete no Google, gente. Estou adorando isso. Depois eu vou testar com calma. Todo mundo tem café, pode café em casa? Tem café? Aqui ou tem alguém aqui da turma que não tenha gastrite? É ótimo, Lucas, também é uma coisa que o café proporciona. Todo mundo tem pó de café em casa? Sim. Sim. Quantos de vocês tomaram café hoje? Quem tem hábito de tomar café aqui? Eu já tomei o meu. Todos vocês têm o hábito de tomar café? Ou tem alguém aqui que detesta café? Eu não Eu bebo odeio café. café. Eu não tomo café também. Não tomo. Ai, cafezinho, gente, eu não gosto não. Então, o café, gente, eu sou um caso de uma pessoa com muitos aqui da sala que eu não tenho muito costume de tomar café. Aqui em casa, eu compro um pacote de pó de café, fica só quando a gente tem visita em casa para fazer café. Quando os meus sogros ou os meus pais vêm aqui em casa, porque nem eu, nem meu marido, nós tomamos café. Mas o café, para mim, ele tem um valor simbólico. Antes de eu vir para Muriaé, quando eu trabalhava no outro IFE, o café, nessa instituição que eu trabalhava, ele era muito socialização. Eu não sou fã de café, mas eu sentava na mesa para tomar café, para poder conversar com os meus colegas, para poder distrair, esparecer entre as aulas. Então, o café ele era muito mais para mim do que o ato de eu pegar e encher a xícara com líquido. Ele era para mim um ato de socialização. E tem muitas pessoas que não começam o dia, uma das primeiras coisas que fazem no dia é tomar café. É o café que tem gente que ao longo do dia precisa de tomar café para poder render. E o café, ele é muito mais do que uma bebida. Pensa no caso de nós que somos mineiros. Chega visita na sua casa. O que você oferece para visita na parte da tarde? Eu ofereço suco. Você não conta, Liliane. Você mora em Muriaé também. Porque eu não gosto de mineira café. não, tá aí. Mas aqui em casa é assim. Mas você chama a pessoa para tomar o suco. Mesmo, muita gente faz isso. Mesmo você oferecendo o suco, você fala, vamos tomar um café? Isso. Tomar um café. Aí não é suco. É café, mas você chama para tomar um café, mas é um suco. A gente fala muito, vamos tomar um café. Pode não ter. Porque o lanche da tarde é a mesma coisa que chamar para tomar café. Tomar café, vamos tomar café? Pode não ser o café em si, mas tem esse nome, esse simbolismo. Então, vamos lá pensar o café. Primeira coisa, o café, ele enquanto bebida, o ato de você convidar a pessoa para tomar um café com seus colegas, ele proporciona interações sociais entre as pessoas, e esse tomar o café é um ritual, que é algo que é muito rico para se compreender num estudo sociológico. Segundo, em homenagem ao Lucas, que diz que toma café. O café possui cafeína. Cafeína é estimulante. A cafeína, em algumas pessoas, ela pode causar dependência. Tem gente que não consegue render, que não consegue fazer sem tomar café. Se gera dependência, o que gera dependência é considerado uma droga. Todos concordam comigo? O café, no Brasil, então, é uma droga socialmente aceita. Tranquilo você ser viciado em café. Mas existem outros lugares do mundo em que o café não é aceito, mas é aceito naquela sociedade que aquela pessoa fuma maconha. Então, essa diferença entre o que é aceito ou não, se você pegar essa vertente do café como um estimulante e uma droga socialmente aceita, já te leva para um outro caminho para você compreender as diferenças e como elas ocorrem. Outra coisa, quando a gente toma uma xícara de café,
A gente está diante de um conjunto de relações sociais e econômicas. Quando a gente faz um estudo sobre o consumo de café no mundo, a gente vê que os países ricos, eles tendem a consumir muito mais café do que os países pobres. E os países pobres, eles são os maiores produtores do café. Então, essa discrepância ela já faz a gente pensar também na questão das transações globais. Gente que vive em região cafeeira, a gente sabe que vocês já devem ter ouvido falar que os melhores grãos do café não ficam por aqui. Os melhores grãos de café, eles caem para onde? Para exportação. A gente é uma região produtora, mas a gente não tem acesso a esse supra-sumo de qualidade. Quando a gente quer tomar um café tipo exportação, que é chamado tipo exportação, é caro caramba. Não cabe no bolso para a gente acrescentar a nossa dieta do dia a dia, tomar um café tipo exportação. Mas chega a ser uma coisa absurda, porque a gente vive numa região que planta café. Então, pensa, como que... Oi. Diga, Mas é Helena. a mesma coisa com a soja. A soja que a gente consome no Brasil é a mesma coisa com a soja no Brasil. A gente consome nem 10% da produção, porque o resto é tudo importado para a agropecuária. Exportado, então, faz a gente pensar também na questão dessa produção, desse escoamento, de como que a questão econômica. Outra coisa, a questão da gente tomar o café no Brasil, o café enraizado na nossa cultura, não é algo que do nada começou a tomar café. A gente vê que o café, ele tem na parte da história do Brasil, ele tem uma parcela muito importante que ele vem substituir a produção de ouro. A gente tem até um momento dos barões do café. O café, nós fomos colônia, né? Ele vem introduzido pela metrópole, que começa a produzir esse café que se torna exportação, e quando a metrópole ela introjeta esse hábito, essa produção de café, e naturaliza esse café na nossa dieta, isso vai impactar no desenvolvimento do comércio local. Nem sempre nós tomamos café, mas esse processo de se começar a introduzir o consumo do café nas colônias portuguesas fez com que ele fosse algo naturalizado, algo que você encontra, na maioria das casas, você vai se deparar com um pote de pó de café e com café. Além disso, se você pensar no café que você está bebendo, ele também traz para debate questões sobre globalização, comércio internacional, direitos humanos, meio ambiente. Essa questão da globalização de informações na internet aumenta a consciência de algumas pessoas sobre algumas questões. A gente vê muito gente falando, eu não compro coisa da China porque é feita com a exploração de mão de obra. É um exemplo. A mesma coisa é o café. O café acaba que tem a questão dos alimentos. Vou pegar do café. Tem gente que só come alimento que é de produção orgânica. Fez essa escolha porque vê a questão dos agrotóxicos, o impacto que os agrotóxicos têm no nosso dia a dia, na nossa saúde, então prefere consumir alimentos orgânicos. Outras pessoas só consomem alimentos que advêm da agricultura familiar, em favor do fortalecimento dessa camada. Então, esse tomar o café, a gente entender de onde vem o café, como esse café é produzido, leva as pessoas a tomarem consciência de uma rede de fatores que muitas vezes não é exposta, que a gente não reflete sobre elas, e acaba combinando em impacto na vida das pessoas. As pessoas escolherem, eu só vou tomar café que vem da agricultura familiar, eu só como alimento orgânico, porque utilizou esse novo conhecimento dela para poder fazer a sua escolha. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, colocação? Vou tocar o barco, então. Pra mim tá de boa, Thaís. Então, logo depois que ele faz todas essas questões do café,
Ele traz umas perguntas que eu quero que cada um de vocês reflita aí. Vocês são jovens? Vocês são brancos? Vocês têm algum nível profissional? Vocês já fizeram algum trabalho para poder complementar a renda? Você quer encontrar um bom emprego quando concluir a faculdade, mas não se dedica a estudar? A sociologia tem muito a ver com essas questões, gente. Em estudos realizados, foi observado que mais de 3/4 das pessoas que frequentam os bancos da universidade responderam sim a todas essas questões. Os estudantes das universidades brasileiras, em sua maioria, eles não representam a população como um todo, mas eles tendem a ter origens sociais mais privilegiadas. Se alguma dessas características, poucas, ou se aplicam a vocês, é porque vocês conseguiram burlar esse sistema. Vocês vieram de uma situação de minoria. Então, essa situação de minoria prova que vocês tiveram que batalhar, que vocês conseguiram ser diferentes. Provar como que a sociologia pode nos ajudar a pensar. Eu penso, mais meu marido, de vez em quando, em casa, a gente volta ao nosso período de escolarização e tal, e eu sou fruto do sistema público de ensino, minha vida inteira eu estudei em escola pública, do pré-escolar ao doutorado, nunca tive faculdade particular, escola particular na minha vida, e às vezes eu paro, quando eu vou na cidade da minha mãe, e vejo pessoas que estudaram comigo, sei lá, no 5º ano, no ensino fundamental, como que a gente vai seguindo caminhos diferentes. Eu vejo, por exemplo, a turma que formou comigo no ensino médio, quantos que de uma turma de 40 seguiram para o ensino superior, sabe? Não é uma sociedade igualitária. Eu acredito que a pessoa que estudou na escola particular, top lá de Ponte Nova, vai fazer essa reflexão. Numa turma de 40, 38 foram para a universidade. Mas para os alunos da escola estadual, não é isso. Alguém tem algo para falar? Alguém consegue refletir sobre Pronto, tá aí. Agora que eu estou conseguindo fazer a faculdade. Por aí vai ser mais 42 anos. Você está conseguindo. Agora pensa nas pessoas que estudaram com você ao longo, sei lá, do seu no começo da sua vida. Será que essas pessoas também estão tendo essa mesma oportunidade que você está tendo, Liliana? Tiveram ou estão tendo? A maioria não. Não, muita gente não, parece assim bizarro, mas quando você pega os dados no Brasil, muita gente não conclui sequer ensino médio, gente. Não conclui. A escola, em muitos pontos, é excludente. Falaremos mais disso ao longo da disciplina, quando a gente chegar no Bourdieu e tal. Alguém tem mais algum comentário, gente? Vamos então tocar. Então, a gente pensar nas coisas. Pensar. Nós, gente, enquanto seres humanos, a gente é influenciado pelo contexto no qual a gente se encontra. Se você tem uma família que acha que é importante estudar, você tende a ter mais possibilidades de você continuar estudando. Agora, se você vem, por exemplo, de uma família que as pessoas elas não tiveram oportunidade de estudarem, de serem escolarizadas, que começaram a trabalhar muito cedo, a probabilidade de você seguir esse mesmo caminho que essas pessoas é muito grande. Todavia, nós somos seres sociais e não somos determinados totalmente pelo contexto. Existe a individualidade, e essa individualidade é aqueles que fogem da regra, é a resistência. E na medida que a gente vai vivendo no mundo, a gente vai transformando o mundo. E essa transformação do mundo também nos transforma. A sociedade,
ela está constantemente em processo de mudança. A sociedade ela não para. Nós não estamos estagnados no tempo, graças a Deus. A gente vai observando mudanças, e essas mudanças, elas são feitas pelos seres humanos. E esses seres humanos que fazem essa mudança, eles vão ser impactados por essas mudanças. Mas é importante que a gente pense nessa questão das interações sociais e das mudanças, que o que acontece nas nossas vidas não é aleatório, não é do nada. Existem regularidades na maneira como nós agimos e nas relações que nós temos um com o outro. Essa regularidade que sustenta a nossa vida, podemos dizer assim, é o que a gente chama de estrutura social. Alguma dúvida? Pergunta? Então, gente, a sociologia, ela é uma disciplina que ela quer compreender nossas vidas, nossos comportamentos. Ela é uma disciplina feita por homens que estudam os homens, o que se torna uma tarefa difícil e complexa. A sociologia, ela pode ser tanto microsociologia quanto macrosociologia. Microsociologia são os estudos que tendem a pegar comportamentos cotidianos, relações interpessoais, coisas, digamos que menores. Já a macrosociologia é aquela que tende a compreender a análise de sistemas sociais, coisas mais em grandes escalas. Então, na sociologia, não se trata simplesmente de coletar dados, mas tentar entender o que acontece através das teorias. Nós, seres humanos, sempre fomos, como nós dizemos na filosofia, seres muito curiosos, em vontade de entender o nosso comportamento. Ao longo da história, muito do comportamento humano que acontecia na sociedade, eles eram explicados pela religião, pelo embasamento religioso. Lá no final do século XVIII, início do século XIX, com o advento da ciência moderna, a gente observa que a gente tem algumas mudanças. Então, a vida dos seres humanos, ela passa a ser explicada não pelo embasamento religioso, mas pela ciência. E a Revolução Francesa e a Revolução Industrial tem impacto muito grande nessa mudança da forma de pensar. A sociologia ela começa a se constituir aí. Por quê? Porque com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, aquela vida com a qual as pessoas estavam acostumadas, ela se desmantela, ela desaparece, muda quem que era dominante, quem que era dominado, as formas de produção, as formas de vida. Sociedade que vive no campo vai viver na cidade, a gente vê o surgimento das indústrias. Então, toda essa mudança de paradigma leva vários pesquisadores a tentar entender e explicar o que estava ocorrendo. Não por, isso é vontade de Deus, mas tentando mostrar um embasamento científico daquilo. Então, cria-se a ciência da sociedade. Nós vamos ver isso na aula do Conte. Vamos aprofundar mais nisso. Uma ciência que quer explicar o mundo social. Num primeiro momento, já eles partem do princípio de que se tem uma ciência natural que explica o mundo físico, a ciência social vai explicar a sociedade. Tanto que, no primeiro momento, o Comte, considerado o pai da sociologia, ele vai propor que se explique a sociedade por uma física social, mas aí ele vê que esse nome física social começa a ser utilizado por outros autores, e ele lança o nome positivismo, e atribui-se a Comte que ele é o pai da sociologia, mas a sociologia não é uma ciência de um pai. Foram vários os pensadores que contribuíram para a sua consolidação. Um exemplo é o Saint-Simon, tá? Dentro da sociologia, a gente vai ver diferentes correntes. Trouxe 3 para falar rapidinho para vocês. A gente tem a primeira corrente, que é o funcionalismo. Para os funcionalistas, a nossa sociedade é como se fosse um corpo humano. Nosso corpo não é formado de várias partes distintas, não é um sistema complexo, a sociedade também. Ela é formada de diferentes instituições, de diferentes partes, e ela precisa estar em harmonia, sadia, para funcionar bem. E o que faria a sociedade funcionar bem seria a moral. A moral é que seria a produtora da saúde da sociedade, dizendo a grosso modo. Uma segunda vertente é a perspectiva do conflito, que aí nós temos o Marx. Ele fala da importância da estrutura, que existe uma divisão social,
que existe uma luta pelo poder, que existe desigualdade, que somos uma sociedade formada por grupos distintos, com interesses distintos, e cada um defende o seu. E essa luta é entre dominantes e dominados, então essa perspectiva de entender esse conflito é uma vertente da sociologia. E temos o interacionismo simbólico, que são aqueles que pegam a questão da língua, que falam que a língua que permite que a gente seja humano, que nos torna autoconscientes do que somos e nos permite entender o outro. A língua é a principal forma de interação entre os indivíduos e através da interação que se produz tanto a sociedade quanto as suas instituições. Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Então, a sociologia é importante porque ela faz com que a gente tome consciência das diferenças culturais. Ela nos convida a avaliar as iniciativas que acontecem na nossa vida, as iniciativas políticas. Ela auxilia no processo de autocompreensão e de autoesclarecimento. Vocês têm, gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Muito de boa, Thaís. De boa? Então tá. Deixa eu